É isso aí, galerinha que acompanha o canal. Seja bem-vindo. Aula 16ª. Tema da aula: isótopos, isóbaros e isótonos. Aqui é o professor Diego e vamos dar início. Esse tema isótopo, isóbaros e isótonos também cai bastante em vestibulares, vestibulinhos e até mesmo concursos. Então vamos prestar bem atenção, que não é um tema difícil, e a partir dessa aula aqui o entendimento ficará melhor. Vamos lá, definir isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo Z. Para quem não sabe, o número atômico é representado pela letra Z, e o número de prótons nada mais é do que o número atômico, ou seja, a identidade do átomo. Continuando. Aqui tem exemplos de isótopos. Então aqui são dois isótopos famosos. Eu tenho hidrogênio e tenho o oxigênio. Eles estão representados. Veja que o hidrogênio eu tenho 3 isótopos. Eles têm o mesmo Z, que é o mesmo número atômico. O hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3 apresentam o mesmo Z, mesmo número atômico. Então eles são isótopos. O hidrogênio de massa 1 é chamado de prótio. O hidrogênio de massa 2 é chamado de deutério. E o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio. Olhando para o oxigênio logo abaixo, você tem o oxigênio de massa 16, oxigênio de massa 17 e oxigênio de massa 18. Ambos com o número atômico igual a 8, o mesmo Z. Então são isótopos. Vejam que os únicos que apresentam nome é o hidrogênio, prótio, deutério e trítio. Já o oxigênio, ele é chamado de oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. Então o hidrogênio é um caso especial. Os demais isótopos, exemplo do carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14, eles também são denominados através do seu número de massa. Como o hidrogênio, eu poderia chamar de hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. Os isótopos também podem ser chamados de nuclídeo. Então aí eu tenho exemplos de nuclídeo. Nuclídeos são componentes que apresentam o mesmo número atômico. Então a gente pode citar de átomos nuclídeos. Continuando. Isotopia é muito comum na natureza, ou seja, a presença de número de prótons no núcleo igual é comum. E aí um dos componentes que aparece muito em provas é o urânio. O urânio ele tem 2 isótopos, é o 235 e o 238. E o número atômico do urânio é 92, sendo que o 235 é radioativo. Continuando. Vamos definir isóbaros agora. Os isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa, que é representado pela letra A, como visto na aula passada. Exemplos. Eu tenho 2 exemplos aí de isóbaros. Eu tenho o isóbaro que é denominado pela letra K e o Ca, ou seja, o potássio e o cálcio. Veja que o potássio ele apresenta número atômico 19 e o cálcio apresenta número atômico 20. Só que o número de massa do potássio é igual ao número de massa do cálcio. Então eles são isóbaros. Veja que o número A é igual. Aí embaixo eu tenho uma relação do cálcio e do titânio. Então o cálcio aí, ele tem número de massa 42 e o titânio também tem número de massa 42. Já o número atômico do cálcio é 20 e o número atômico do titânio é 22. São isóbaros também. Daí você vai perguntar, mas o cálcio tem de massa 40 e massa 42? Sim, o número de massa pode mudar. Então por isso que o cálcio aparece nos 2 exemplos. Continuando. Isótonos. Isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Exemplos. O número de nêutrons, você necessita fazer um cálculo para descobrir a quantidade de nêutrons. Então aí eu tenho exemplo do Cl, que é o cloro, e do cálcio, que é o Ca.
Então veja que o número atômico do cloro é 17 e o número atômico do cálcio é 20. Já a massa do cloro é 37 e a massa do cálcio é 40. Se você fazer 37 menos 17, vai dar 20. E se você fizer aí 40 menos 20, vai dar 20 também. Ou seja, tanto o Cl quanto o Ca têm o mesmo número de nêutrons. Então eles são chamados de isótonos. Outro exemplo de isótono, que também é bem famoso e aparece muito em provas, é o fósforo e o enxofre. O fósforo ele é representado pela letra P e o enxofre pela letra S. Então o número de massa do fósforo é 31 e o número de massa do enxofre é 32. O número atômico do fósforo 15, o número atômico do enxofre 16. Se você fizer o seguinte cálculo, 31 menos 15 dá 16 nêutrons. E para o enxofre, 32 menos 16 também dá 16 nêutrons. Então significa que eles são isótonos. Então veja como não é difícil. Espero que você tenha entendido até aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários. E estou aí disposto a responder todos os comentários. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até mais.